Vamos falar agora do outro lado desse confronto, o lado pernambucano, o lado do Náutico, Cláudio Santana. Que a temporada do Náutico sempre foi uma montanha russa, né? Eu já falei isso com você, com o Atos também aqui na última live. Era muito altos e baixos. Essa montanha russa só estava descendo, né? Ultimamente a montanha russa estava até chegando no solo. Mas depois de hoje ela dá uma subida aí, uma vitória do Náutico, que dá para dizer que é improvável, né? Pela sequência recente. Apesar do histórico, né? Mostrar que o Náutico contra o Vitória, o time alvirrubro tem uma vantagem, né? Nos últimos 10 jogos, com o de hoje, 5 vitórias do Náutico e 5 empates, né? Não perde desde 2013 para o Vitória, mas entrou como franco atirador, entrou como azarão no confronto, até porque era um time de Série A contra um time de Série C. Mas hoje, como a gente já começou a falar aqui, foi um jogo onde o Náutico não só anulou, né, o Vitória, mas foi muito letal ofensivamente, né? Quando criava chances com perigo. Fez 2-0 no primeiro tempo, no segundo continuou anulando o Vitória, e num jogo de um grande comprometimento tático dos jogadores e também de marcação, né? Me parecia sempre que o Náutico tinha jogador a mais. Assim, a impressão que passava era que o Náutico tinha, eu até brinquei, 15 contra 11, mas parecia que o Vitória estava com um jogador a menos, por exemplo. Porque a bola chegava ali no jogador do Vitória, já tinha dois jogadores do Náutico ali, tinha marcação, tinha um jogador na cobertura. Então, um time que se aplicou muito dentro de campo e conseguiu virar a chave aí, inclusive há um mês exatos da estreia do time na Série C, o Náutico consegue essa classificação, que além de ser muito importante em termos de motivação e de confiança, dá uma cota aí de mais de 2 milhões de reais, que para um time que joga a Série C, que todo mundo sabe que não tem uma cota alta, né? Inclusive eu acho que a cota da primeira fase da Série C é 1 milhão e alguma coisa, para você ver a discrepância. Só por estar na terceira fase, o Náutico já vai ter embolsado aí 4 milhões. Enfim, é a classificação que pode virar a chave do Náutico aí para o restante da temporada. No caso agora a Série C, né? Porque na Copa do Brasil deve ter um confronto mais complicado, já o que vier é lucro, né? Na Copa do Brasil. Mas deixa Marquinhos Santos seguro no cargo agora e também retoma confiança para a Série C ou calma, foi um jogo só, uma atuação muito boa, mas tem um passado que é problemático e ele tem que ser levado em consideração. Fábio, sobre virar a chave é muito difícil falar, porque esse time é imprevisível, né? O Náutico desse ano é um Náutico que tem 3 jogos e 3 vitórias contra time de Série A, e todos jogando bem, contra Ceará, Sport e Vitória, jogando bem, obviamente, dentro da sua estratégia. Contra times de Série C, o Náutico tem 3 derrotas, perdeu para o Retrô, foi goleado pelo CSA, perdeu confiança e empatou com o Retrô no jogo que foi eliminado nos pênaltis. Então, é muito difícil prever se pode ser uma virada de chave ou não, mas é um jogo que dá deixa uma sobrevida para Marquinhos Santos, porque eu acho que se ele não ganha hoje, se não classifica, embora o Náutico não fosse favorito, mas ele já estava muito na corda bamba e acho que era uma demissão já muito desenhada, ele estava muito ali, já que sabia, ele inclusive fala, né, que os jogadores pediram para ele ficar e tal, conversaram com a diretoria, então ele sabia que estava muito questionado pela falta de desempenho do time, pela eliminação, principalmente, né, para o Retrô no Pernambucano. Então ele ganha essa sobrevida e ele vai começar a Série C. Não vejo ele sendo demitido, mesmo que o Náutico seja Até eliminado porque na não tem primeira mais fase. jogo, né? Ah, tem Copa do Tem jogo, Nordeste tem só, Copa do né? Nordeste, mas eu não vejo um peso para a Copa do Nordeste que, por exemplo, o Náutico pega o América de Natal. Se perde, volta uma pressão, mas acho que não a ponto dele ser demitido. Agora, se ele ganha do América de Natal e pega o Bahia na última rodada e perde, aí vai ficar meio com um resultado normal e provavelmente com a eliminação. Aí não acho que chega a ser ter um grande aumento de pressão em cima de Marquinhos. Mas ele ganha uma sobrevida e ganha uma sobrevida de mérito total dele. Assim. Hoje o jogo foi dele. Vilar falou muito aí sobre como o Náutico, como o Vitória foi anulado pelo Náutico, e aí é tudo estratégia, foi estratégia de Marquinhos. Nesses jogos grandes ele está conseguindo fazer isso. Teve aquele jogo contra o Sport, né, que Atos falou muito nas lives pré-jogo sobre o cinturão que o Náutico faria com Atos
inicialmente é falado que era como se fosse um cinturão de volantes, né? Que o Náutico ia entrar com 3, 4 volantes, colocaram 4 volantes, mas na verdade viraram 3 zagueiros porque Souza jogou como zagueiro. E hoje foi mais ou menos isso, e hoje com 3 zagueiros de origem, né? Que entraram Ryan, Carlinhos, que foi recém-contratado, e Felipe Santana. Então ele faz um cinturão de proteção na área, tem os dois laterais, né? Que viram alas, principalmente Marcos Ítalo, que é muito mais ofensivo do que o Igor Fernandes, além dos pontos. Ele basicamente joga sem centroavante. Eu até esperava que fosse Bruno Mezenga. Não escala Bruno Mezenga, coloca Vinícius e Hélio Borges e pega muito no ponto que Vilar também citou sobre anular as laterais do Vitória. Então essa estratégia funcionou muito por ter os laterais terem mais liberdade para atacar e para pressionar as laterais do Vitória também, e além dos pontos também que contribuíram muito para a marcação, como principalmente Hélio Borges, que foi um dos melhores em campo. E olha que eu sou bem crítico a Hélio Borges, mas hoje, além do gol, ele teve uma função tática bem importante. Então o Náutico funcionou. E funcionou, principalmente no primeiro tempo, porque normalmente o torcedor pega a escalação, 3 zagueiros, 3 volantes, esse time vai ser defensivo. O Náutico não foi um time muito ofensivo, mas não foi um time que se limitou apenas a defender no primeiro tempo. O Náutico tentou marcar a saída de bola, foi para cima, tanto que faz 2-0 no primeiro tempo. Tem o gol de Hélio Borges, mas já tinha criado outra chance com o Hélio Borges, estava contra-atacando, não estava se limitando apenas a defender. Faz o segundo gol numa jogada de bola parada, uma jogada assim manjada demais pelo Náutico, como o Vila falou, foi desenhada antes do jogo, antes do gol, né? Teve o primeiro lance que o zagueiro salva em cima da linha, tem o segundo que Marcos Ítalo completa para o gol na casquinha de Vinícius, as 2 vezes que Vinícius desviou a bola, uma direto para o gol e a outra dando assistência, e o Náutico faz esse 2-0, acho que de forma muito justa, criou chances e conseguindo se defender bem. No segundo tempo, eu até vi alguns torcedores falando, eu acho que o Náutico abdicou muito de jogar, tirou Vinícius, tirou... Mas assim, eu não consigo ver como um recuo excessivo. Primeiro, porque estava 2-0, o Náutico é um time de Série C contra um Vitória de Série A, um dos melhores ataques do Brasil, que estava invicto na temporada, desde o ano passado, na verdade. Então não dá para você também ser cavalo no cão e querer ir para cima de qualquer jeito. Mas o Náutico, dentro da sua proposta, sofreu pouquíssimos sustos. Muriel vai fazer uma defesa com 47 segundo tempo. As outras eram bola alçada na área, cabeçadas fracas, uma tentativa. Teve 2, 3 chutes ali que a defesa tirou, que poderia ter sido gol, poderia ser defesa de Muriel, mas assim, tinha tanta gente dentro da área que até isso o Náutico conseguiu evitar. Além, claro, da noite infeliz dos atacantes do Vitória, como já foi pontuado aqui antes por Vilar. Então o Náutico teve essa competência de conseguir se defender sem sofrer grandes sustos e sem sofrer uma pressão muito grande. O Náutico faz... E aí, minha visão como torcedor, um jogo como esse, você fica olhando muito o relógio, pô, a hora não passa, e eu olhava a hora, daqui a pouco 15 minutos, 25, 30, pô, tá passando rápido, tá? Porque o Náutico tava conseguindo, sem a bola, controlar o jogo de forma muito eficiente. E aí Marquinhos também acerta nas substituições, obviamente que tirando o Léo Couto, que é uma questão ali que é um jogador que dá sustos, mas eu entendo também que é uma falta de opções. A outra opção era Índio, que estreou contra o Sport, estreou bem contra o Sport, mas não é toda fogueira que você vai colocar um menino da base de 20 anos e achar que ele vai render. Uma hora precisa um pouco mais de experiência, e foi isso que Léo Couto, querendo ou não, com deficiências como ele já apresentou, ele conseguiu entregar minimamente, e hoje o Náutico conseguiu manter a estrutura, assim, né? Léo Couto entra no lugar de Felipe Santana, Igor Pereira, que é o primeiro volante, entra no lugar de Wenderson, então segura mais a marcação. Patrick Alain entra no lugar de Marco Antônio. Marco Antônio é um volante, um meio campista, né? Mas que sabe jogar que joga como volante também, então marca muito mais do que Patrick Alain. A própria entrada de Cauã Maranhão no lugar de Hélio Borges, ele poderia ter optado por Talicinho, que é um jogador que manteria muito mais a velocidade do que Cauã Maranhão, mas Cauã Maranhão é um jogador muito mais maduro taticamente, que era o que o Náutico precisava. A entrada de Luiz Paulo no lugar de Vinícius também. Luiz Paulo é um jogador que passou 40 dias no departamento médico, voltou hoje, é um lateral esquerdo que fazia uma grande temporada até se machucar, e ele entra ali como ponta para Marquinhos utiliza justamente a parte mais forte dele,
que é a parte ofensiva. Então, o Náutico não criou grande chance no segundo tempo, mas também não sofreu tanto. Então, soube controlar muito bem a posse de bola e soube não anular as principais peças. Obviamente, aproveita também do desespero do Vitória. Né? O Vitória vai colocando atacante, vai tentando ir para cima, muitas vezes de forma desordenada, pelo momento do jogo, pela pressão que tem o jogo. A torcida do Vitória vaiou o time no intervalo, que é natural, aconteceria em qualquer estádio do Brasil. Então o Náutico se usou também dessas ferramentas que foram dadas pelo adversário. Então essa vitória é muito de Marquinhos Santos, ele ganha essa sobrevida, ele vai começar a Série C, tem os primeiros jogos da Série C, e agora ele joga uma responsabilidade para a diretoria, que o Náutico agora tem mais 2 milhões aí na conta, tem desconto de federação, bicho dos jogadores, mas tem um dinheiro aí para o Náutico contratar. Então, eu pontuei muito depois do jogo contra o Retrô que o Náutico precisava, se fosse para demitir, e talvez eu tivesse demitido, acho que eu teria demitido Marquinhos, mas eu tiraria Marquinhos junto com a diretoria de futebol toda. Não tiraria só Marquinhos, porque aí não resolveria nada. E se tivesse que segurar um, eu seguraria Marquinhos na frente da diretoria. O presidente optou por não tirar ninguém e acabou que deu certo, porque deu resultado. O Náutico conseguiu a classificação. É raro isso acontecer no futebol brasileiro e no Náutico, principalmente, que é uma máquina de moer técnicos. O Náutico não começa e termina uma temporada com o mesmo treinador desde 2004, foi Zé Teodoro. Então, veio quantos treinadores aí não passaram pelo Náutico. Então, a diretoria acertou nessa, e repito, talvez eu não tivesse feito. Não estou sendo engenheiro de obra pronta e parabenizando aqui, e dizendo, tá certo, tá, eles acertaram, mas eu teria feito, acho que eu teria feito diferente. Mas essa vitória dá a tranquilidade para Marquinhos começar a Série C, e aí a Série C é outro campeonato, ele também vai ter que se mostrar um treinador diferente, porque o Náutico jogar com Vitória, Ceará e Sport na proposta de jogo de se defender, ele mostrou ser eficiente, mas quando precisou atacar, e curioso que ele chega no Náutico com a proposta de eu sou um treinador ofensivo, mas ser ofensivo ele não conseguiu ser no Náutico até agora. Os melhores jogos do Náutico foi quando o Náutico precisou ser defensivo. E é um fato curioso, eu até queria a opinião de vocês, porque a sensação minha, e eu acho que grande parte da torcida do Náutico, é que dos 3 jogos, veja, eu não estou dizendo que o Vitória é um time melhor que o Sport ou melhor que o do Ceará, mas a minha sensação, de longe, e Vilar pode responder até melhor do que eu, de que o Vitória tinha um time melhor no momento que o Náutico enfrenta o Vitória. Melhor do que o Sport, que ainda estava se reorganizando, melhor do que o Ceará, não tenho dúvidas, porque o Ceará era o segundo jogo do Ceará na temporada. Mas o Sport ainda estava chegando os reforços, já não tinha nem volante, não tinha Rivera, acho que Sérgio Oliveira também tinha acabado de ser contratado, estava ainda naquela. Não está nessa boa fase que virou agora. E o Vitória, apesar das críticas que Vilar vem fazendo de alguns desempenhos, pelo menos tinha tido resultados. Eu não sei se vocês concordam de que, pelo menos na visão do Náutico, desses 3, o Náutico pegou. Esse foi o momento que o Náutico pegou um adversário num momento melhor. E aí, para complementar meu comentário, foi o melhor desempenho do Náutico dos 3. Foi o que o Náutico menos sofreu. Foi um jogo mais efetivo do Náutico no ataque, na defesa. Dos 3 foi o jogo que eu mais gostei. E olha que teve um clássico estadual na casa do adversário, quebrando o tabu e tudo mais. Mas o Náutico sofreu muito menos hoje do que naquele jogo contra o Sport. E aí, Vitor? Cara, assim, eu não acompanhei os jogos contra. Eu vi os comentários aqui, né? Do esporte, sobretudo do esporte. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que pela maturação do time, né? O Vitória talvez tenha sido o time mais maduro, talvez, que o Náutico tenha enfrentado, sim, pelo esse contexto Talvez que a você palavra estava seja trazendo. essa, Vilar. É, Maturidade, acho que é isso a palavra. em termos de evolução. Porque, veja só, no caso do Vitória, o Vitória, por mais que eu elenquei aqui uma série de defeitos do Vitória, né? Problemas técnicos do Vitória. Mas o Vitória, como você falou, estava tendo um rendimento, né? O lado do Vitória positivo é o lado coletivo, né? Mesmo com essa dificuldade técnica dos jogadores, o Vitória consegue render, consegue fazer gols, consegue ganhar, estava invicto por isso. Então, sem dúvida nenhuma, acho que por esse contexto que a gente está analisando, né? O jogo de esporte, estava ainda engatinhando essa coisa dos volantes, sobretudo.
Eu acho que certamente o Vitória talvez tenha sido o time mais maduro, assim, em termos de evolução na temporada, por ter já iniciado o ano com um time, com um elenco principal, rodado muito, definido o time titular. Esse time que o Náutico enfrentou, só para reforçar o seu comentário, esse time que o Náutico enfrentou é o mesmo time que vai enfrentar o Bahia pelo final do Baianão. Então, sim, assim, sem dúvida nenhuma, eu acho que cabe, sim. Cabe dizer que o Náutico enfrentou hoje o seu adversário num estágio maior de maturação da temporada. Mais É, avançado, né? E, time Fábio, mais pronto, né? só para completar sobre Marquinhos, ele vai ter que se provar agora em outro tipo de jogo, né? Que é o jogo de Série C, Isso. talvez pegando adversários mais retrancados, principalmente nos jogos E, da frente. e os próprios jogadores, viu, Cláudio? Porque também tem uma questão, assim, na Série C, o Náutico é o favorito, é o grande, os jogadores têm a obrigação de fazerem ali os resultados. Quando pega um esporte, time de Série A, Ceará, o próprio Vitória, os jogadores, aquela pressão de estar no Náutico nesse momento, ela diminui bastante, porque você não tem a pressão de ter a obrigação de vencer o jogo. E os jogadores, a gente sabe que questão psicológica é muito importante no futebol. Para jogador de Série A já é muito importante. Imagina para o jogador de Série C, que já não é tão bom tecnicamente. Então, ele mais tranquilo, ele consegue render mais, né? Para um jogador de Série C, a questão psicológica pesa muito, né? Pesa demais. Me parece que o Náutico ele se sente mais, ele se sentiu mais à vontade nesses jogos, que ele era franco atirador. Então, além do Marquinhos Santos, os próprios jogadores vão ter que se provar numa pressão de Série C que eles vão ter que eles vão ter que ser protagonistas. Tem que assumir esse protagonismo e vamos ver, né? Tem um mês aí, e aí nesse mês, tem pouco menos de um mês para fechar a janela novamente. O que eu falei da pressão do treinador ter jogado na diretoria, não uma pressão pública, mas uma pressão de só, fiz minha parte, classifiquei, tem mais 2 milhões e 300 na conta, preciso de reforços, e precisa. O Náutico precisa de mais um zagueiro titular. Felipe Santana fez uma belíssima partida hoje. Carlinhos fez uma partida ok, algumas falhas, mas bem. Ryan ainda oscila muito, mas o Náutico precisa de um zagueiro titular. O Náutico precisa de mais um meia, porque Patrick Alon é um jogador que oscila. Precisa de ponta para jogar com Vinícius, por outro lado, para o Náutico jogar com 3 atacantes, que o Náutico vai precisar. Então ali o Náutico precisa de 3 jogadores para chegar e talvez no meia não, mas 2 titulares absolutos. Lateral esquerdo tem a volta do Luiz Paulo, então as coisas vão se voltando à normalidade, mas precisa de investimento alto. Um zagueiro que chega para se titular, um zagueiro de 80, 100 mil. Investimento como foi com Vinícius. Mais um atacante, talvez nesse mesmo patamar. Ou então traga um meia nesse mesmo patamar, que pode ser útil também. Mas o Náutico precisa de reforços que cheguem para jogar. Então agora a bola está com a diretoria, vai ter tempo, a pressão diminuiu. O lado bom para a diretoria de futebol, que o debate da SAF do Náutico está muito quente agora, né? Teve a apresentação do conselho ontem, enfim, tem mais 20 dias aí de negociações sobre a SAF, então o futebol fica muito escanteado, foi pouquíssimo falado esses dias sobre o futebol, então foi ótimo para Marquinhos, foi para a diretoria de futebol. Esse jogo meio que passa mais despercebido até a hora do jogo, obviamente. E agora só tem um jogo próxima semana, Copa do Nordeste, então o Náutico fica muito ali na espera. Então a diretoria tem mais tranquilidade, vai ter o dinheiro, e principalmente o Marquinhos agora vai ter a tranquilidade para começar o trabalho, que foi a oportunidade que ele pediu. Não é todo treinador que tem essa oportunidade de fracassar no objetivo e ter uma continuidade. Ele tem, agora ele vai ter que criar alternativas com o elenco que tem, de ser mais propositivo, e também com a chegada de reforços aí a obrigação aumenta, porque o Náutico, pela camisa que tem, pela força que tem, mesmo que tenha uma folha salarial, que hoje tem uma folha salarial menor que Ponte Preta, Guarani, que outros times que estão na Série C, vai ter que brigar por acesso, porque ninguém pensa que o Náutico pode entrar na Série C mais uma vez para ser 10º colocado, como foi nos últimos 2 anos. Ali foram 2 vexames e o Náutico não pode sonhar em repetir isso. O Náutico tem que classificar, brigar pelo acesso e fazer valer a força da camisa, que hoje no futebol, que o dinheiro vale tanto, mas camisa também pesa, e numa Série C o Náutico tem que tentar se impor, principalmente contra times menores, e aí ir para o meio da confusão com os times maiores que estão esse ano na Série C. Muito bem. Vamos para o campinho, Cláudio Santana?
Vamos embora. Hoje vai ser maioria verdinha. Um jogo como esse, meu amigo, não tem como você é, colocar. O mais baixo assim vai ser o amarelo. Porque o resto é uma partida quase perfeita. Assim, um jogo como esse, para tudo funcionar, para nós ganhar um 2-0 sofrendo pouco, é porque tem que ser um jogo quase perfeito. Inclusive dos criticáveis. Isso. Antes da avaliação, eu queria que você falasse sobre a escolha do Hélio Borges, por exemplo, né? Eu abri a escalação do Náutico para ver, né, antes de começar a partida, e de cada 10 comentários, 9 eram criticando a escolha do Hélio Borges. A torcida, inclusive, queria o Cauã Maranhão como titular e não o Hélio Borges. E ele foi muito importante no setor ofensivo, né? Ele foi o autor do primeiro gol, podia ter feito um gol antes, enfim. Surpreendeu ele ser titular e também é mais um mérito do Marquinhos Santos que bancou, né? Não me surpreendeu ele ser titular, porque quando Samuel Sanha não pode jogar, né, vetado pelo jogo, já não tinha Paulo Sérgio, eu esperava o time com Mezenga, Vinícius e Hélio Borges. Então já esperava que ele fosse entrar, porque eu esperava que Marquinhos fosse repetir ali o que ele tinha feito contra o Sampaio. Ele não repete a formação, mas acaba colocando o Hélio Borges como titular. Então foi por linhas tortas que não me surpreendeu. Mas e aí já posso adiantar, tá? Hélio Borges para mim foi o melhor em campo. Por incrível que pareça, porque assim, foi um jogador importantíssimo taticamente, fez uma grande partida. É um jogador que tem uma tomada de decisão ainda muito ruim em alguns momentos, mas gostei muito da partida dele, puxando contra-ataque, dando drible, fez o gol. E curioso que Hélio Borges, na hora que ele faz o gol, eu disse: Hélio Borges tem um problema para. Ele chuta melhor de longe do que de perto. Porque nos 2 últimos jogos da Copa do Nordeste, no final do jogo, contra Juazeirense e Sampaio Corrêa, ele perde 2 gols na frente do goleiro. Assim. Ele, o goleiro, contra o Sampaio, contra a Juazeirense, gols. O Náutico poderia ter 4 pontos a mais agora, estaria com uma classificação bem mais próxima, e ele perdeu. Gols fáceis até. E hoje, um gol mais difícil, um chute difícil ali. Também não acho que foi uma falha ali do goleiro também, não. Acho que foi um chute ali que pega de surpresa, tem um kick ali já perto do goleiro. Então foi um chute de felicidade dele. Então, mérito de Marquinhos e funcionou. E aí, que bom para Marquinhos, que bom para o Náutico, que Hélio Borges ganhou a opção. Não quero o Hélio Borges, não estou dizendo aqui que ele tem que ser o titular para a Série C. O Náutico tem que contratar um ponta para jogar do outro lado, junto com o Vinícius e mais o centroavante, que é Paulo Sérgio. Mas você tem no Hélio Borges, que caso ele consiga entrar bem, ter uma sequência melhor, quem ganha é o Náutico, quem ganha é o Marquinhos com as opções. Ele ainda não é titular porque o saldo dele ainda é bem negativo. Assim, tiveram jogos dele bizarros. Eu citei 2 jogos. Contra o Sampaio, por exemplo, ele não foi tão mal. O jogo ele participou até bem no gramado difícil, mas ele perde um gol no final do jogo que daria a vitória. É muito difícil perdoar um jogador desse. Então, não é um jogador que eu confio ainda, mas que ele tenha sequência e ganhe confiança, porque pode ser um jogador útil para o Náutico durante a temporada, para ser um 12º, 13º jogador ali para o setor ofensivo do Náutico. Repito, ele não pode ser o titular, mas pode ajudar muito no segundo tempo, principalmente pela velocidade que ele tem. Muito bem, então, Alan, já vamos botar aí o verdinho, o verde Paulo Sérgio, né, no Hélio Borges e já destacá-lo como melhor em campo aí. Futebol é maravilhoso, né? Jogador mais criticado ali pela torcida. Pô, Exatamente. esse cara tá fazendo o quê no time titular? Ele vai lá e decide a partida. Então, Hélio Borges, já adiantamos aí como o melhor em campo pelo lado do Náutico. Então, verdinho colocado, também vamos destacá-lo ali. A gente volta aí para análise na ordem tradicional, né? Começando com o Muriel, que teve uma defesa difícil, né? Que foi ali nos acréscimos, mas se mostrou seguro, né? Ali nos chutes menos fortes, né? Nos chutes menos perigosos, nas bolas aéreas, né? Então, Muriel que jogou no Vitória, inclusive, né? Na temporada passada. Lei do ex de goleiro, né? E aí? Ô, Fábio, teve um comentário aqui de André que ele mandou: o Náutico pega o América de Natal na Copa do Nordeste, vai jogar nada e vão detonar o time, aposta. E eu não duvido que isso aconteça não, viu? Porque eu vou fazer o quê? Se o Náutico jogar muito mal contra o América, eu vou chegar aqui e elogiar, não tem como. O Náutico fez isso a temporada toda até agora. Joga muito Porque bem o um jogo. América de Natal tá muito mal, né? Inclusive. Tá perigando chegar nem na final, né? O Náutico, Perdeu do Santa Cruz. o Náutico no gol do reserva do Juazeirense em casa. Assim, como é que eu não vou criticar um time desse quando merece, obviamente? É um time que não é regular, então
Não tem muito o que fazer. Mas, indo para as análises individuais, Muriel era um jogador que até os 45 do segundo tempo eu ia dar Posso fazer uma. pode falar, Vila. Não, antes de você ir para as análises, eu queria fazer uma pergunta, devolver, assim, porque você falou da sensação, né? A gente falou aqui da sensação do Vitória de pegar o Náutico nessa segunda fase da Copa do Brasil. Para o Náutico, diante do cenário, era dado como um jogo difícil, que o Náutico ia ter que se superar para classificar. Como era a sensação assim no pré-jogo? Vila, vou trazer uma sensação do sorteio ainda da Copa do Brasil. Todo mundo comemorou a primeira fase, foi contra um adversário mais frágil, que foi o Santa Cruz de Natal, e já lamentou e disse, pô, na segunda fase talvez seja o teto do Náutico que é contra o Vitória. A sensação foi toda essa. Assim. Inclusive, Atos, teve um debate aqui em uma das lives aqui no 45, que ele disse, pô, para mim, o sorteio foi dos times do Nordeste para Atos, o pior sorteio foi do Náutico, porque ele já contava com a classificação no Santa Cruz, contra o Santa Cruz Natal e via poucas perspectivas de classificação contra o Vitória. E, obviamente, pontuou a invencibilidade do Vitória, o desempenho que estava tendo, a reta final no passado da Série A. E, mais recente, trazendo para esse pré-jogo, a sensação era muito de derrota, assim. E era uma derrota já muito aceitável. Se não fosse uma goleada, não ia ter uma grande revolta, ia ter todo mundo. Pô, a gente perdeu pro Retrô, empatou com a Juazeirense e já era esperado essa derrota. Então, tanto que a felicidade também, quando vem, é uma felicidade bem maior hoje. Então, porque é daquelas vitórias inesperadas. Então, a sensação muito. Talvez não tenha sido tanto não houvesse um pré-jogo, uma pressão tão grande, porque nos últimos dias o foco do Náutico como um clube foi muito em SAF. Então o torcedor meio que se esqueceu do jogo. Mas quando o torcedor falava do jogo, era meio que, pô, pegar a postagem ali do Náutico, do Twitter, do Instagram do Náutico, hoje tem Náutico, foi postado meia-noite, 99% dos comentários era dizendo que ia perder, que ia fazer vergonha e tal. E o Náutico tem dessas, né? Quando espera que vai vencer, perde. Quando espera que vai perder, ganha. É o time bipolar aí que o Náutico tá tendo nessa temporada. Muito bem. E o Muriel? Tem um verdinho ali pela defesa no final? Isso. Muriel, para mim, ia ser amarelo até os 47 do segundo tempo. Eu me incomodei um pouco com o Muriel. Não é perseguição. É um jogador que eu tô criticando. O que me marcaram ali depois da defesa de Muriel. Aí, temos goleiro, não sei o quê. Mas não tinha gostado de outros jogos de Muriel. E ele apresentou hoje em alguns cruzamentos, toda vez ele titubeava ou saía errado, assim, errado não, atabalhoado, dava alguns sustos em saídas na área, inclusive o lance que eu citei aqui pouco antes dessa defesa que ele faz, que ele ameaça sair, volta e logo depois ele faz a defesa, então é uma falha dele, uma deficiência dele, mas a defesa no final tira ele do amarelo e bota pro verde mujo, porque foi uma boa defesa, uma grande defesa importante ali para aquele momento do jogo. Se não toma um gol ali, teria mais uns 3, 4 minutos de pressão de Vitória aí, o jogo poderia completamente virar assim, o torcedor do Vitória fazer pressão, o time se empolgar, o jogo seria outro. Fazer Muito logo bem. a linha de zaga, né? Isso. Esses três zagueiros. Para mim, Felipe Santana, verde claro, né? Para mim, partidaça de Felipe Santana, assim, dos três foi o melhor zagueiro, um garoto assim de 19, 20 anos, inclusive tem clube da MLS observando ele, e a maturidade que ele mostra assim, no profissional oscila, e assim, as piores partidas de Felipe Santana foram com o Léo Couto, e eu acho que não é coincidência, porque o Léo Couto é um jogador que puxa outros jogadores para baixo. Hoje com o Ryan nem fez uma grande partida, mas e uma linha de 3 também, que acho que facilita, como facilitou, por exemplo, no jogo contra o Sport. Ele teve uma tranquilidade, uma maturidade, chutou bola para lateral quando precisou. Teve até um lance que ele foi um pouco afobado, que Marcos Ítalo vai proteger a bola para ele sair, ele chega rasgando e manda a bola para escanteio. Foi desnecessário, mas é uma questão também de maturidade. Podia ter saído um gol ali numa bola parada, mas ainda assim não apaga a boa partida dele, não. E Ryan e Carlinhos, eu tava pensando em colocar Ryan com amarelo, mas não eu vou dar esse crédito aí para ele, para Ryan, porque eu acho que ele é um 2-0 tomando pouco susto, também não dá para desmerecer completamente a zaga e só botar na conta da fragilidade dos atacantes do Vitória. Teve muito mérito da defesa. Carlinhos é um jogador que ele
nesses 2 jogos ele tem se mostrado assim um jogador sem muita brincadeira, sem muita firula, dá um desarme ali, importantíssimo no lance que Vilar citou agora me esqueci o nome do jogador do Vitória, que dribla Muriel e Carlinhos chega... Fábio, Fabrício. isso, exatamente. Na verdade, eu vou até mudar. Eu vou colocar Ryan verde musgo, acho que foi uma partida ok. Mas Carlinhos, só por esse lance aí que eu lembrei, que acabei lembrando agora mais uma vez, acho que Carlinhos merece um verde mais claro, assim. Ele falhou um pouco em alguns momentos, enfim, não se mostra um pouco inseguro ainda, tem a questão de entrosamento, mas esse desarme que ele dá, esse carrinho quase perfeito que ele dá ali no lance de Fábio, Muriel saiu vendido já no lance, não é um erro de Muriel, para deixar claro, ele foi driblado, ele vai para cima do jogador, é driblado e Carlinhos consegue recuperar, então acho que por esse lance aí, ele merece o verde claro. Muito bem, vamos para as laterais, né? O Buiú, que hoje é Marcos Ítalo aqui. Para mim tem que ser Buiú. Assim, esse cara tem que... E a entrevista que ele dá é espetacular. Assim. Maravilhoso. É um cara que é um jogador que não é um craque, mas sabe aquele jogador que pode se tornar folclórico assim para a torcida? Ele tem muito esse potencial de entrevista e tal. Ele não foi um jogador que após o jogo contra o Retro foi o único que falou, que cobrou dos próprios jogadores internamente. Como eu disse, não é um craque, tem suas deficiências, mas hoje fez um gol, fez uma grande partida também, e ainda teve a entrevista que ele disse que vai profetizar ali o Náutico na semifinal da Copa do Brasil, quem sabe até com o título. Então, meu amigo, só pela entrevista pela entrevista já merecia o verde claro, e ainda teve bom desempenho com gol, aí tá mais do que carimbado esse verde claro para ele. É uma entrevista fora do padrão, né? Geralmente o jogador, parabéns aos companheiros e tal, se superamos, enfim, aquela... agradece ao professor. Ele tem cara de ser aqueles caras pureza, né? Aqueles caras que sem maldade e tal. Pode ser que esteja enganado, mas pelo menos é o que aparenta aí publicamente. Se algum torcedor ateu do Náutico assistiu a essa entrevista, ele foi convertido após a entrevista do Marcos Ítalo. As postagens de Marcos Ítalo na rede social é sempre adorando a Deus e é religioso fervoroso, mostrou nessa entrevista. Mas um dos grandes personagens do jogo. Você não pode pegar o Fluminense na próxima volta, né? Porque ele contra o goleiro Fábio, rapaz, Deus vai ficar muito na dúvida, viu? Em quem vai ajudar. Tem isso. Fugir do Fluminense é o objetivo do Marcos Ítalo aí. Igor Fernandes é uma análise difícil de fazer assim, porque ele não teve uma grande participação ofensiva, mas compôs bem a defensiva. Ele vinha na sequência muito ruim de jogos. Eu acho também muito pela sequência, né? Um jogador de 32 anos, eu acho, e já fisicamente ele estava bem desgastado. Colocar um verde musgo. Não foi um grande desempenho, mas eu acho que ele cumpriu bem, a parte tática dele foi bem, bem importante. Eu ia começar, antes da live eu até falei, eu acho que eu vou colocar Muriel, Igor, mais uns 2 com amarelo, o resto é tudo verde, mas eu acho que não vai sair ninguém com amarelo, não. Eu já tô vendo aqui. Não tem como não, Cláudio Santana. A atuação defensiva do Náutico, assim, os caras correram, só pelos caras terem corrido ali, parecia que os caras eram 2, né? Cada jogador eu acho que só isso faz, sobretudo a linha defensiva, né? Ali, porque o Vitória não teve espaço, né? Eu acho que é muito pela entrega dos jogadores, né? Claro que tecnicamente ali um erro ou outro, mas eu acho que a entrega compensa essas deficiências. No meio campo, Auremi e o Anderson, para mim também são verde musgo. Só desculpa até te interromper, mas já aí complementando, verde musgo para os dois. Eu acho até que o Anderson até foi melhor do que o Auremi. E a Auremi era outro que vinha na sequência muito ruim de jogos, errando muito. E hoje também, além da experiência, né, de tranquilizar, de acalmar os jogadores ali mais novos em determinado momento do jogo, mas desarmou, construiu o jogo, deu lançamento, então recuperou um pouco ali da imagem, que ele começa bem essa volta dele ao Náutico, depois cai de rendimento, mas também acho que pesava muito a parte física. O Náutico vinha jogando quarta, domingo, e esses jogadores estavam sentindo. Marquinhos não poupou praticamente ninguém nesses jogos, então esses jogadores mais velhos sentiram. Igor Fernandes e Auremi, acho que não é uma coincidência eles terem caído de rendimento
com o decorrer da sequência de jogos. Mas hoje, depois de uma semana de descanso, mais de uma semana de descanso, num jogo importante, pesado, a Auremi fez um bom jogo. E o Anderson, gostei muito também da partida do Anderson. Não chega a ser um verde claro, mas é um jogador que apareceu na área, ajudou a desarmar. No meio campo ali, ele acaba sendo um motorzinho de um jogador de intensidade que Patrick Alain e Auremi, por exemplo, não tem. Então precisa dessa intensidade, que por muitas vezes foi Marco Antônio, mas ele perdeu espaço, perdeu a posição com justiça, e o Anderson consegue suprir bem com intensidade e qualidade que a gente esperou de Marco Antônio esse ano, que ainda não aconteceu. E indo para Patrick Alain também é uma análise difícil, porque ele poderia ser um verde claro, ele participa, né, do gol, mas ele já teve partidas melhores, assim. Hoje, em alguns jogos, ele consegue fazer o jogo fluir de forma mais rápida, consegue ser mais efetivo na criação. Hoje ele não foi tanto, foi mais na bola parada. Mas ainda assim também desarmou, ajudou na marcação quando precisou, se entregou taticamente. Então acho que Patrick fica com verde musgo. Não foi partida para verde claro, mas foi uma boa partida também, dentro do que o jogo se propôs. E um jogo difícil, né? Numa marcação ali, um jogo que o meia é bem exigido, porque é ele mais 2 atacantes e o resto que se vire para marcar. Muito E bem. Vinícius Verde Musgo também, ele dá assistência para o gol, não foi uma excelente partida, mas foi um cara que pode até ter gente que tenha achado ele uma grande partida, mas eu acho que ainda ficou um pouco abaixo do potencial dele, por isso que ele vai no verde musgo e não um verde claro, mas isso não quer dizer que ele foi mal, bem longe disso. Um outro jogador muito importante taticamente, lutou muito o tempo todo, deu assistência, criou jogadas, chutou, enfim, foi um jogador que apareceu em vários setores do campo, se esforçou muito, é um jogador que poderia cumprir ali o papel dele ofensivo, mas não, entendeu o jogo, é o maior salário do elenco e não deitou nisso, não, pelo contrário, ele quis ser exemplo, para mostrar para os outros, estou indo aqui na lateral, vindo marcar, estou ajudando a marcação, estou fazendo falta no meio campo. Então, esse exemplo aí, ele conseguiu passar para os jogadores e num jogo tático como foi o do Náutico, né? A participação dele foi bem importante e acaba que com a bola talvez ele não tenha sido tão útil como seria em outros jogos, porque o Náutico tinha que jogar muito mais sem a bola do que com a bola, e ele entendeu muito bem isso, né? Principalmente ele, que é o jogador de maior qualidade desse elenco do Náutico. Então, se o melhor jogador do time entende isso, os outros seguem a linha e se entregam taticamente como o Náutico precisava para vencer esse jogo. Então, essa entrega tática, eu falei muito de Marquinhos pela montagem da estratégia, mas nada disso seria possível se os jogadores não entendessem o que precisava ser feito. E eles entenderam muito bem. Muito bem. Então, time titular avaliado, né? Só para destacar o Hélio Borges como o melhor em campo, né? Isso. Bom, os jogadores que entraram aí no segundo tempo, temos Marco Antônio, o Cauê Maranhão, o Luiz Paulo, Igor Pereira e Léo Couto. Um destaque é que o Marquinhos Santos demorou para mexer, né? Ele foi mexer ali depois dos 22 minutos, né? É muito difícil, assim, não teve nenhum grande destaque, porque foram substituições quando o jogo já estava 2-0, num momento ali de vitória total abafa, de não ter um controle ali, teoricamente, sem a bola. Desses que entraram, os dois que eu mais gostei foram Igor Pereira e Luiz Paulo. Acho que os dois verde musgo ali, acho que foram bem. Igor Pereira, principalmente, contribuiu muito com a marcação, tentando dar uma estancada ali. Em algum momento, quando o Náutico se perdeu um pouco na marcação, ele chegou e tentou, com a característica dele, né? E Luiz Paulo, na parte ofensiva, também conseguiu dar um pouco mais de tranquilidade, segurar um pouco mais a bola pro lado do Náutico. Os outros, acho que o Cauã Maranhão teve uma importância tática, pouco tempo também, mas teve a sua. Teve uma função tática importante ali de tentar marcar um pouco a série de bola do Vitória quando o Vitória saía jogando da defesa. Marco Antônio também ajudando nessa característica. Então, assim, Cauã e Marco Antônio não é que foram mal, mas eles tocaram pouco na bola, tiveram mais que ajudar na marcação e tentar travar o time do Vitória ainda mais para passar o tempo. Então, eles ficam com o amarelo. E Léo Couto amarelo também, apesar
do susto que deu, mas esse amarelo de Léo Couto é um pouco abaixo, quase um laranja, e Cauã Maranhão e Marco Antônio é um amarelo quase verde musgo, mas deixa os três com amarelo, muito também pelo pouco tempo, né, que ficaram em campo e pela característica do jogo, do que o jogo se desenhava no momento que eles entregaram, que eles entraram em campo. Muito bem. E agora, para finalizar, Marquinhos Santos. Marquinhos é verde claro. Marquinhos, se pudesse o melhor em campo para ele, poderia ser também, porque Hoje de muletas, né? De muletas. Eu até pensei, inclusive eu falei com o Cássio Cardoso, ele me mandou uma mensagem pedindo as informações náuticas, né? Ele ia comentar o jogo pela rádio. Eu até falei, eu acho que o Marquinhos não vai e tal. Ele não estava indo para os jogos fora de casa de avião, por limitação, né? Ele fez a cirurgia do tendão de Aquiles. E até me surpreendi quando eu vi ele lá. E é muito importante ter o treinador à beira do campo. Isso eu não tenho dúvida. Foi importante para, além da preparação do jogo, ter ali o treinador para orientar. Então, acho que esses últimos dias aí teve a liberação do departamento médico para ele, e hoje ele foi, como eu disse, perfeito na escalação, na estratégia de jogo, nas substituições. Eu sou um grande crítico de Marquinhos, acho que o Náutico podia estar entregando mais a ele, mas quando tem esse tipo de vitória, também se reconhecer o tamanho do peso dele e não dá para minimizar a importância dele nesses jogos maiores que o Náutico teve grandes desempenhos. Não é apenas jogador, não foi um jogador que decidiu um jogo contra o Vitória hoje, não foi Vinícius, não foi Hélio Borges, não foi Marcos Ítalo, foi o coletivo, e o coletivo aí é mérito 100% de Marquinhos Santos. Muito bem, então todo mundo do Náutico avaliado aí, né, nesta vitória contra o Vitória lá no Barradão. Agora o Náutico vai jogar a terceira fase, que vai ser disputada lá no final de abril, né? Tá, que vai demorar 1 mês e meio aí para começar a terceira fase. E já sabemos, Cláudio Santana, que os adversários não serão simples, né? Temos como opções o G12, né? Todo mundo do G12 está na próxima fase. O G12 é os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Bragantino, Fortaleza, Bahia, e aí a única dúvida: se vai ser o Ceará, que vai estar nesse pote A, ou o Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense passar nessa quinta-feira, aí o Ceará é quem vai para o pote 2 e o Atlético Paranaense, que hoje é um time de Série B, vai para o pote A. E aí, qual adversário você escolheria? Neymar? Santos de Neymar nos aflitos? Ou um adversário viável? Se bem que não tem... Acho que o Bragantino é um adversário viável, né? Porque ele passou por Souza e São José, 2 times da Série D nos pênaltis. Todo mundo quer pegar o Bragantino aí. Inclusive eu, que sou o torcedor do Belo, também estou na terceira fase. Bom levar isso, trazer Tem que jogar isso essa carta, né? Também estou na terceira fase da Copa do Brasil. Eu queria pegar o Bragantino. Acho que todo mundo quer pegar o Bragantino, né? Que tá no pote B. Você também? Ou tem alguém mais viável? A gente tava até brincando no Timbucast que, veja, esse pote já não assusta, assim. O cara já olha assim, porra, se a gente jogou bem contra os times da Série A, então é melhor pegar os times da Série A. Então, melhor tá desse lado aí do pote. Mas eu vou nessa linha também. Tem o Vasco. O Vasco tá, né? Falou Vasco não, nesse pote? Vasco tá. Vasco, né? Pronto. Vasco. O Santos, eu vi algumas pessoas falando de Santos, apesar assim, de não estar num grande momento, mas tem Neymar, eu evitaria. O Santos eu evitaria. Não queria o Santos, não. Mas acho que Léo Bragantino... Couto contra Neymar. Imagina aí, hein, Cláudio de Deus, Santana? não, Imagina o estrago. Aí a gente disse no Timbucast, veja, se vai enfrentar Neymar, é Igor Pereira nele com 5 minutos do primeiro tempo. Atos até disse que era um pisão no 5º metatarso dele, pronto. Aí não precisava de mais nada, não. Precisava no joelho, no tornozelo. 5º metatarso e estava resolvido o problema. Mas eu acho que é Bragantino e Vasco, ou o Atlético Paranaense ali, se cair nessa chave ali, talvez seriam os adversários ideal. E no quarto, uma quarta escolha aí poderia ser o Santos. Aí também vamos pro jogo, né? Aí com o Neymar, sem Neymar, aí também a gente tem que ter um jogo grande. Então, se tiver que ter... Grêmio tá mal também, né? Passou as duas fases verdade, dos pênaltis. Tem o Grêmio aí também. Confesso que eu vi pouco do Grêmio, então não conseguiria opinar. Eu vi o Grêmio e assim, foi 3-3. Os 3 gols do Grêmio foram falhas gritantes do goleiro do Atlético. Eu vi os gols. E os caras ainda perderam os gols também, que pelo amor de Deus, né?
do Isso. o Atlético. O Grêmio poderia ser uma opção também. Tem um tempinho aí pra gente analisar essa. O Grêmio também parece, não faz uma grande temporada. Mas ainda, assim, nessa lista aí de prioridades. E aí das últimas, obviamente, correria de Flamengo, Palmeiras. Aí, um jogo como o Flamengo, por exemplo, a gente teve até esse debate no Timbucast. Um jogo contra o Flamengo, aí eu botaria na Arena de Pernambuco, que é um jogo que o futebol que o Flamengo tá jogando, meu amigo, não vai ter aflito que dê Fazer jeito. É melhor dinheiro, né? tentar ganhar renda. Contra o Santos, poderia ser nos aflitos, embora eu tivesse levado para a Arena, mas aí Bragantino, Atlético Paranaense, o próprio Grêmio também, e olha que tem um histórico com o Grêmio, seria aflito, porque aí há uma mínima chance ali há um caminho para buscar a classificação. Mas agora ir para o jogo, são 2 jogos, ir de Isso. volta. Então tem. E aí também, nesse caso aí, para o Náutico, eu prefiro o Náutico jogar primeiro em casa. Já aí é uma escolha. Não é uma escolha. Talvez não seja uma escolha popular, talvez muita gente prefira decidir em casa. Mas na situação do Náutico hoje, independentemente do adversário, preferia abrir a série de jogos em casa. Faz o resultado, tenta, garante a renda também e vê o que é que acontece. Muito bem, né? Sorteio da Copa do Brasil ainda não tem data, a CBF do jeito que é, uma semana antes ela faz o sorteio aí para todo mundo não ter nenhum tempo de preparação para o confronto. Bom, então é isso, valeu, Cláudio Santana, Vitor Vilar.